Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Senac para gravar algumas aulas, tá, do concurso para as merendeiras. Meu nome é Sandra Lira, eu sou instrutora e analista da área de Turismo e Gastronomia do Senac Alagoas e vim compartilhar com vocês algumas orientações, algumas técnicas, alguns pratos da nossa gastronomia, tá certo? Antes da gente começar a falar da parte técnica, eu gostaria de reforçar, né, eu sei que vocês vão fazer aula também de boas práticas, mas eu gostaria de reforçar a importância da higiene dentro de uma cozinha, né? Então, todos os equipamentos, todos os utensílios, todo o material que vocês vão utilizar devem estar bem higienizados, tá? Observem aqui, né, o nosso espaço. Então, todo um cuidado que a gente tem, primeiro com a limpeza, com o recebimento da mercadoria, tá? Para só depois a gente começar realmente a trabalhar. Hoje a gente vai trabalhar alguns cortes, certo? Para a gente fazer esses cortes, o que é que a gente vai precisar? Primeiramente das facas, né? Aqui a gente tem alguns tipos de faca, dentre outras facas que existem na cozinha, tá? Dentro da gastronomia a gente tem infinitas possibilidades de fazer pratos, de fazer cortes, de fazer várias coisas, tá? Cada cozinha tem uma técnica, né? A gente tem a gastronomia francesa, a gente tem a gastronomia italiana, tem a gastronomia brasileira. E dentro de todas essas gastronomias a gente vai ter as especificidades de corte, de preparo, de tempero, tá? Então, para que a gente faça esses pratos, né, de uma forma melhor, a gente precisa ter os utensílios certos, tá? Então, aqui a gente tem a faca que todo mundo gosta bastante, né? A faca do chefe. Geralmente, algumas pessoas costumam usar essa faca para tudo dentro de uma cozinha, né? Mas eu oriento a vocês que tenham cuidado. Observem, né? Depois que eu falar de todas elas, vocês vão perceber que cada faca tem sua função. E se a gente utilizá-la da melhor forma, a gente vai ter uma durabilidade melhor desse utensílio, a gente vai ter um corte melhor dos alimentos, tá? E também vamos ter uma coisa muito importante para quem é da área profissional, que é o cuidado com o nosso corpo. Todo o movimento que a gente faz com os utensílios, a gente está sempre usando a mão, o punho, os ombros. Então, se a gente não usa o utensílio correto, isso também vai sobrecarregar a nossa saúde. E a longo prazo, tá? Claro que não é de um dia para o outro, mas a longo prazo isso pode trazer problemas, trazer síndromes, trazer empecilhos para que a gente possa exercitar e exercer a nossa profissão. Certo? Então, a faca do chefe, para que ela serve? Para cortar coisas grandes, vamos dizer, carnes, vegetais maiores, fazer cortes mais precisos, tá certo? Então, para que ela não serve? Para olhar se o alimento está cozido. Às vezes a pessoa está apressada, aí pega a faca, vai ali na panela, o calor estraga a lâmina da faca, tá? Então, não utilizem para isso. Às vezes utiliza para apertar um parafuso. A faca não é ferramenta de manutenção, ela é ferramenta da cozinha, tá? Para descascar legumes, ela é muito grande. Imagine aqui, ó, vou pegar aqui uma cebola. Olha a dificuldade de uma cebola pequena com uma faca grande. Então, eu estou forçando a minha mão, eu estou forçando o meu utensílio também de uma forma que não é adequada, tá certo? Então, qual a faca que eu vou usar para descascar? Eu posso usar essa faquinha de ofício, é chamada de faca de ofício, vejam a diferença dela, tá? Eu consigo pegar com mais facilidade, eu consigo manusear melhor. É uma faca mais leve, então vai ser muito mais fácil para eu descascar o alimento, certo? A gente também vai ter a faca de desossa, tá? Vejam que ela é diferente, ó. Eu tenho essa faca que ela é grande e a lâmina dela ela é contínua, tá? E eu tenho essa faca que ela tem uma lâmina que é mais curvada, estão vendo aqui? E o cabo dela também é diferente, ó. Aqui eu consigo pegar com uma firmeza maior. E por que que eu tenho essa diferença? Ó, estão vendo a diferença daqui para aqui? Essa faca, quando eu vou cortar, eu preciso que ela pegue na placa como um todo, tá? Já essa de desossa, eu não vou usar ela na placa, eu vou usar ela para desossar uma carne, para desossar um frango, para fazer um filé de peixe. Então, eu não preciso que ela encoste na placa. Pelo contrário, eu preciso que ela tenha uma lâmina mais fina para que eu consiga manusear o alimento da forma correta, tá?
Se eu pegar essa faca e for cortar um legume, por exemplo, eu vou ter dificuldade, porque eu preciso que a faca encoste e ela não vai, ó, encostar. Então, isso aqui vai fazer com que o meu corte não fique correto, não fique bom, não fique padronizado, certo? A gente tem vários tamanhos, certo? Essa daqui já está bastante usada, mas eu quis trazer para vocês perceberem que tem vários modelos também de facas, tá? De todas essas, existem vários modelos, vários materiais. Então, você não precisa necessariamente usar essa, mas você observar a característica da faca, tá? E também, se você vai desossar uma peça grande, você vai precisar de uma faca de desossa maior. Mas se você vai desossar uma peça pequena, você pode usar uma faca menor, certo? Além dessas, a gente também tem a serrinha, tá? Das que a gente vai utilizar hoje. Porque a serra, por que eu trouxe a serra para vocês? A serra, muita gente acha que só serve para cortar pão, né? E não é bem assim, tá? Existem alguns vegetais, alguns legumes que eles têm uma rigidez maior na fibra, tá? E isso faz com que segue rapidamente a faca. Por exemplo, tomate, pimentão. Então é legal que a gente corte esses legumes com uma faquinha de serra, tá? Porque a gente não vai perder tão rapidamente o fio da faca, vai ter uma agilidade maior, tá? Vocês vão ver depois, eu espero que vocês treinem, né? Eu dou a dica que vocês treinem, coloquem em prática tudo que eu vou passar para vocês hoje e vocês vão perceber a diferença, tá? Entre usar essa para cortar um tomate e usar essa para cortar um tomate, por exemplo. E por último, mas não menos importante, né, dos utensílios que nós vamos usar hoje, tá, para a parte de legumes, é o descascador, certo? Ele é um utensílio talvez não tão conhecido, né? Geralmente as pessoas têm o hábito de usar a faquinha de ofício para descascar todos os legumes, mas ele é muito prático, tá? Para alguns legumes específicos que têm uma casca muito fina, como batata, cenoura, chuchu. A gente ganha muito evitando o desperdício, tá? Ganha em agilidade, porque a gente não se preocupa tanto em que vai se cortar, por quê? Depois eu vou mostrar também para vocês como é que usa, tá? Mas a gente vai fazer esse sentido, tá? Com o descascador. Eu vou pegar o alimento e vou da minha posição para frente. Então, eu evito cortes, eu evito acidentes e eu tenho mais agilidade, certo? Ele também tem de vários materiais, cabo de alumínio, cabo de plástico. Não se atentem tanto ao modelo, mas sim à questão da lâmina, tá? Aqui atrás é uma lâmina e na frente ele tem essas ranhuras aqui também que pode servir para você fazer um detalhe no legume, para fazer uma decoração. A ponta dele também é muito boa para você tirar pequenas deformidades que tenham no alimento, ou às vezes vem uns pontinhos estragados, então ajuda, tá certo? São utensílios que vão facilitar o trabalho de vocês dentro da cozinha, tá? Vão dar agilidade e vão também evitar o desperdício. É muito importante que a gente tenha todos esses cuidados, porque estamos falando de uma cozinha profissional, né? Eu sei que vocês trabalham em cozinhas fazendo merenda, né? Preparando alimentos, principalmente para crianças. Talvez, às vezes, tenha algumas dificuldades, né? Vocês podem dizer, mas professora, eu não tenho nada disso na minha cozinha. Não tem problema, tá, gente? A gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem. Mas, se você tiver a possibilidade, né, de adquirir isso, de solicitar para a pessoa responsável esse material, você vai ganhar em agilidade, tá? Mas, se não tiver, não vai deixar de fazer, né? Faz da forma que tiver, tá certo? Vai se adaptando também, tá bom? Então, dito isso, a gente vai começar os cortes. Hoje a gente vai trabalhar 4 cortes, tá? O brunoise, o julienne, o bâtonnet e o chiffonade. Não se assustem com esses nomes, tá certo? Eles vêm da cozinha francesa, né? Que é uma das bases da nossa gastronomia. Mas quando vocês verem os tamanhos e quando a gente for fazendo, vocês vão ver que são cortes que vocês já utilizam no dia a dia de vocês. Só não sabia que era esse o nome, tá certo? Então, não se assustem com isso.
Vamos começar com a cebola. A cebola, ela é um dos temperos, né, vamos dizer assim, mais usados na cozinha, né? E ela tanto do ponto de vista nutricional como do ponto de vista aromático, ela é muito importante, né? Não vou aqui me deter na parte nutricional, tá? Até porque não é a minha área, mas todos os legumes, todos os vegetais em geral, eles são ricos em minerais, eles são ricos em vitaminas, e isso faz muito bem para a saúde, né? É importante que vocês também lembrem de que quando se faz alimentação para criança, a gente deve buscar uma alimentação e insumos o mais saudáveis possíveis e o mais in natura, tá? O que é que eu quero dizer com o alimento in natura? O alimento que veio da terra, aquele alimento que não foi tão processado, né? Então, eu já dei algumas aulas, né, de cozinha, e geralmente as cozinheiras, elas como é que eu posso dizer? Elas se admiram muito quando vê o sabor que os legumes e as verduras dão ao alimento, que não sejam aqueles, sabe aquele famoso temperinho processado do amorzinho, que eu não posso, né, falar a marca aqui. Aquele tempero não faz bem para a saúde, tá? Ele é um alimento ultraprocessado, tá? Um alimento industrial. Então, não é interessante que a gente utilize dentro da cozinha. Ah, professora, eu não vou poder usar nunca, mas eu gosto tanto daquele sabor. Vamos fazer um combinado. Depois das aulas, depois que vocês testarem em casa ou testarem na cozinha todas essas dicas que eu vou dar para vocês, aí vocês me falam, tá certo? Qual vai ser melhor, usar o amorzinho ou usar os temperos que a gente vai fazer aqui, tá? Às vezes vocês também podem questionar, mas vai dar mais trabalho, porque eu vou ter que lavar, eu vou ter que cortar, eu vou ter que cozinhar. Gente, a nossa saúde está diretamente ligada ao que a gente come, tá? Não que a gente não vá comer os alimentos industrializados, os alimentos processados, mas a gente pode fazer escolhas dentro do nosso dia a dia, tá certo? Então, é só uma dica. Vamos evitar, vamos diminuir o consumo, vamos procurar os alimentos mais saudáveis, e isso vai se tornando um hábito. À medida que vocês forem utilizando, que vocês forem vendo o resultado, vocês vão ver que vale a pena perder um pouquinho de tempo, né? Até em casa, não só no trabalho. No trabalho, às vezes, a gente é mais fácil porque é um padrão, né, da cozinha, a equipe vai determinar aquilo e aquilo vai ter que ser seguido. Mas na nossa casa a gente também pode adotar essas práticas, tá certo? Então vamos à cebola, tá? Já higienizei, né? Vejam que ela tá inteirinha, tá certo? Ó, eu não tiro esse bulbo, tá? É muito importante que eu deixe, vocês vão saber por quê. Aqui também eu deixei a pontinha porque a gente vai tirar depois. Primeira coisa que vocês vão fazer é como se posicionar, tá? Nada de estar encostado na bancada, nada de estar debruçado na bancada. Isso não é uma postura legal de um profissional, tá? Então, coluna ereta, pés em paralelo, isso vai dar para vocês mais segurança, vai evitar também aquilo que eu já falei anteriormente, das doenças e das dificuldades de um trabalho a longo tempo aí em pé. Um trabalho dentro de uma cozinha não é um trabalho tão, como é que eu posso dizer, tão cômodo ou tão tranquilo, né? A gente muitas vezes passa 12 horas em pé numa cozinha, né? Depois a gente vai ali para o fogão, então é calor, é o frio da geladeira, é a posição de cortar. Então, se a gente não tiver cuidado com isso, não observar como deve ficar o nosso corpo, não vai ser muito legal, tá? Então, coluna reta, pés em paralelos. Eu vou utilizar uma mão como garra, tá? Então, primeira coisa, o meu punho vai apoiar na placa, o punho, tá certo? A mão em garra. Eu sei que eu sou esquerda, às vezes dificulta um pouquinho a posição para vocês, tá? Mas vai olhando e vai tentando fazer com a mão direita. Eu vou cortar outra coisa, como eu pego na faca, tá? Tem gente que pega assim, tadinho do dedinho, né? Se vocês forem olhar o cozinheiro, às vezes tá a marca aqui. Então, essa é a posição que vai forçar menos e que vocês vão ter mais controle da faca, tá? Aqui, ó. E aí eu vou ter as duas manguinhas, apoia uma aqui. Esse corte que a gente vai fazer é o brunoise, tá? O brunoise, ele é um corte que deve ter todos os lados dele por igual.
Só que na cebola não é tão simples assim, porque ela é toda curvinha, tá? Então alguns pedaços não ficam tão iguais, mas em outros vegetais vai ficar bem melhor, vocês vão ver. Então aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer cortes, assim, tá? Nesse sentido. E o detalhe é que eu não vou cortar até o final, tá? Ó, então aqui a mão, eu vou cortar. Vai até o final, tá certo? Pra encostar na placa, mas não vai até o final aqui, ó. Estão vendo que ficou esse pedacinho? Aí agora eu vou fazer assim e assim. E aí só então eu vou posicionar a ponta da faca na placa. Essa primeira parte eu tiro, que não tá tão legal, ó. Eu já coloco aqui um recipientezinho para ir colocando lixo. E vou dar continuidade. O que vai determinar o tamanho que eu quero são a posição dos meus dedos, tá? Então aqui, ó. E vai fazendo um movimento de guilhotina, tá? Não é picotar, não precisa fazer força. Por isso que é importante a faca estar bem amolada, tá certo? Se a minha faca estiver bem amolada, eu não vou ter dificuldade em cortar. E aí eu não vou precisar fazer tanta força. Então, estão vendo aqui, ó, como fica pequenininho. Não preciso picotar a cebola, tá? A cebola tem um ácido que vai fazer, por isso que tanta gente chora, né? Quando descasca a cebola. Quanto mais a gente pica, mais esse ácido é liberado, tá? Então, evitem cortar tanto. E aqui eu continuo, ó, com cuidado para não pegar no dedo. Dou mais um cortezinho aqui e termino de cortar. Para que eu vou usar esse brunoise? Basicamente, quase tudo dentro da cozinha a gente usa esse corte para tempero, né? Eu posso usar ele para fazer um fundo, tá? O que é um fundo? Ele é um líquido temperado que a gente usa depois para finalizar os pratos. Então, a base pode ser uma dessas, tá? Que a gente chama de aromáticos dentro da cozinha, são os temperos que a gente usa. Então, eu posso usar essa cebola como um aromático, tá certo? Esse restinho daqui eu termino de cortar e deixo esse pedacinho. Aqui a gente termina. É importante também, voltando a falar um pouquinho do aproveitamento integral dos alimentos, que a gente não descarte essas pequenas partes que vão sobrando, tá? Isso aqui a gente vai guardar para depois fazer o fundo. Então aqui eu tenho, só cortar mais um pouquinho, eu tenho o brunoise, tá certo? Vejam que ele, deixa eu separar um aqui para ver se vocês conseguem ver. Esse aqui ficou grande ainda. Ó. Veja que tem pedaços que não estão tão uniformes, tá? Mas é por conta do formato da cebola. Então aqui, ó, a gente tem um quadradinho um pouco maior, um pouco menor, mas é assim mesmo, tá certo? Então, gente, vamos falar dos aromáticos. Lembra que eu estava falando para vocês que os aromáticos são aqueles ingredientes que vão dar sabor à preparação, né? Dentro da cozinha clássica, da cozinha francesa, a gente tem alguns aromáticos mais utilizados, tá? Quais são eles? O bouquet garni, o sachê d'épices, o mirepoix branco e o mirepoix escuro, tá? Calma, não se aperreiem, que eu vou explicar para vocês o que é cada um desses, tá certo? Para a gente fazer o bouquet garni, a gente vai precisar de um cordãozinho, aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó. Esse é o cordão mais comum, né, que a gente encontra. Ele tem essa cordinha vermelha, tá? Cuidado quando vocês forem fazer, porque se você deixar com essa cordinha vermelha, a sua preparação vai ficar vermelha, certo? Então, se você não encontrar o cordão todo nessa cor, você pode tirar, tá? E é rapidinho de tirar, ó. Vou até fazer aqui para vocês verem. Desenrola a pontinha dele, ó, e puxa só a vermelha. Você vai desenrolando, nem foi tão rápido, né? Mas é rapidinho, ó.
tem uns que são azuis também, né? Enfim, qualquer cor vai passar a cor para a sua preparação, tá? Porque a gente vai preparar esse buquê garni e vai colocar dentro do alimento. Então a gente tem que ter esse cuidado. Ó, rapidamente eu separo, tá? Então a gente vai usar essa partezinha aqui. O buquê garni, ele é um buquezinho de aromáticos, tá certo? Não se assustem com o nome. Você pode fazer esse buquê com vários ingredientes. O tradicional é utilizar o alho poró ou o salsão, folha de louro, alecrim, sálvia e manjericão. A gente vai usar alecrim fresco, pode utilizar também o manjericão, tá? E folha de louro, salsa, sálvia, enfim, o que vocês quiserem. O tradicional, só lembrando, né, vai ser o alho poró, o alecrim, o manjericão e a folha de louro. Aqui no caso nós vamos usar ela desidratada, tá? Porque é mais fácil para a gente achar, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanta facilidade de algumas ervas frescas, então não tem problema fazer essa troca, tá? Então você vai pegar o alho poró, vai abrir assim, ó, vai colocar todas as ervas dentro, tá? Não precisa colocar uma quantidade grande, porque como elas vão ficar dentro da preparação, todo o aroma vai passar para a preparação, tá? Um galinho de alecrim. E a gente vai fazer um pacotinho. Ó, eu dobro assim. E depois eu amarro com o cordão. Então, esse é o buquê garni, tá? Eu vou amarrar bem firme, porque eu quero que as ervas fiquem presas, tá? Dentro desse pacotinho. Isso vai facilitar depois a retirada da preparação, porque a intenção aqui é só aromatizar, é só passar o sabor e o aroma para a preparação, tá? Por isso que a gente coloca eles inteiros. Então aqui a gente vai só amarrar. Dá um nozinho. E aqui eu tenho o buquê garni, tá? Vou colocar dentro da minha preparação, vai cozinhar normalmente. Quando eu finalizar a preparação, eu retiro e descarto. Nesse caso, a gente não consegue reaproveitar isso, tá? Eu falo sempre do reaproveitamento, né? Ou do aproveitamento integral dos alimentos, mas nesse caso a gente não consegue aproveitar numa outra coisa, porque todo o sabor e todo o aroma que estava aqui nessas ervas passaram para a preparação, tá? Então a gente vai descartar. Então aqui a gente tem, vou limpar aqui, tá? Pra gente fazer o próximo. Depois do buquê garni, a gente tem o sachê d'épices. Traduz, professora. Sachê d'épices é um pacotinho, tá? Aonde eu vou colocar todas as minhas ervas. Então, geralmente é feito num tecido, tá? Esse tecido aqui é o Perfex, que é usado na cozinha, tá? Nesse caso, ele não desbota, essa cor dele não passa para o alimento, então eu posso utilizar esse, tá? Existem alguns utensílios culinários que já tem a esferazinha de alumínio ou de inox, que eu posso colocar tudo dentro também, colocar dentro da minha preparação. Ou ainda vocês podem fazer com um paninho que vocês tenham limpo, geralmente uma fraldinha que a gente compra especificamente para isso, tá? Lava bem, né? E depois utiliza, tá? Então, como é que a gente vai fazer o sachê d'épices? Também posso usar as ervas que eu quiser, tá? Como vocês cozinham para crianças, é muito importante lembrar que a criança ela tem um paladar muito delicado, tá? As papilas gustativas dela, né, elas estão muito abertas ainda, então elas sentem os sabores com mais intensidade. Então é interessante vocês terem cuidado, tá? Por exemplo, não utilizar pimenta, não utilizar um aromático de sabor muito forte, tá? O alecrim, geralmente as crianças elas não têm uma aceitação muito legal do alecrim, então se você quer introduzir, né, na alimentação da criança, coloca pouquinho, coloca uns três galinhos desse para tipo um quilo de preparação, tá? Então estou dando a proporção só para vocês perceberem que realmente é pouco. Se fosse uma preparação para um adulto,
Poderia ser essa quantidade que eu coloquei aqui no buquê garni, tá? Mas como é criança, a gente tem que ter mais cuidado. Então, vocês podem fazer com ervas de sabor menos acentuado, né? O louro é um sabor que eles aceitam bastante. É muito usado no feijão, é muito usado em alguns preparos de arroz, em carne, tá? O importante é sempre ter cuidado com a quantidade, certo? Então, aqui eu vou usar o louro, vou utilizar um pouquinho de coentro, já trazendo para a nossa regionalidade, né? Então, eu vou partir um pouquinho, porque aqui eu quero fazer um pacotinho. Vou colocar um pouquinho de alecrim, porque a gente tem aqui, tá certo? E posso colocar também o alho poró, tá? O alho poró, ele dá um sabor muito suave nas preparações, então as crianças aceitam bem o sabor dele. Então, vocês podem usar, tá? Não precisa usar muito, parte. E aqui a gente vai fazer, ó, só um pacotinho. E também vai amarrar com o cordão branquinho, tá? Amarra bem firme. E vai colocar também na preparação. Da mesma forma que o buquê garni, o sachê de pizza ele tem que ser retirado, tá? Então facilita muito a gente colocar aqui nesse saquinho. Eu posso fazer isso também quando eu vou fazer uma preparação doce, né? Por exemplo, um munguzá que você vai usar cravo. Faz desse jeito que depois não vai precisar estar catando os cravos de dentro da preparação, tá joia? O outro aromático que a gente tem, deixa eu só tirar isso daqui para não ficar muito bagunçado, é o mirepoix, certo? O mirepoix, ele pode ser claro e pode ser escuro. O nome mirepoix se refere ao corte bem pequeno dos vegetais, tá certo? Na nossa cozinha regional, a gente utiliza muito o mirepoix branco, que é aquele picadinho de verduras que a gente faz para refogar a carne, para temperar o feijão, tá? Então, muitas vezes, né, a gastronomia francesa tem esses nomes estranhos, mas tá bem próximo da gente, tá? Então, para fazer o mirepoix branco, a gente vai precisar de cebola, de alho poró. Se não tiver o alho poró, tá, gente, vocês podem usar o salsão. Se não tiver o salsão, usa só a cebola, tá? E cenoura. Esses 3 ingredientes compõem o mirepoix branco na cozinha francesa, né? Voltando a dizer. Na nossa cozinha regional, o que é que a gente acrescentaria aqui? O pimentão, o alho, o que mais? A cebolinha. Tá aqui para ficar bonitinho, para vocês terem vontade de cozinhar. E o coentro. É isso que a gente usa na nossa cozinha. Então, tirando o alho poró, isso aqui seria o nosso mirepoix branco, tá? O mirepoix, ele pode ser retirado da preparação, mas geralmente ele é deixado, porque ele vai ajudar naquele sabor e até às vezes na consistência, né, da preparação. Então, uma carne, por exemplo, de panela, a gente corta todos esses legumes, refoga bem, né, depois coloca a carne. E aqueles legumes que a gente refogou, esses legumes, eles vão cozinhar, 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 desmanchar e vão formar aquele caldinho da carne que muita gente chama de graxinha, né? E essa graxinha faz toda a diferença, né, no prato, para botar em cima do cuscuz, para botar em cima do feijão com arroz, tá? Então, por isso que a gente pode também utilizar esse mirepoix. A diferença do branco para o escuro é só o acréscimo do bacon. Mas o bacon também não faz parte da nossa alimentação diária, né? Então, a gente vai utilizar só o mirepoix branco, tá? E para preparar, a gente vai cortar esses legumes. Então, vamos começar descascando a cenoura. Deixa eu colocar esse daqui. Ó o descascador. Lembra que eu falei para vocês que o descascador ele é muito prático? Algumas pessoas têm dificuldade de usar no início, mas vocês vão ver que é super tranquilo, tá?
pega a cenoura com a mão firme, não tenham medo, né, de segurar o descascador, tá? E aí vocês vão fazer esse movimento pra frente, ó. Ó, inclina um pouquinho a lâmina e vai. Certo? Então vejam a praticidade e também a economia. Olha como a casca sai fininha. Então isso ajuda também a não ter tanto desperdício dentro da cozinha, tá? Ó, ela fica bem fininha. Opa! Ah, professora, mas eu não tenho o descascador. Não tem problema, vocês usam bastante essa faquinha, né? Que é a nossa faquinha de ofício. Pode ser com ela, tá? Tem gente que raspa pra frente, não raspem pra trás, não recomendo, porque vocês vão levar um banho de cenoura, vai manchar a roupa de vocês todinha, tá? Mas pode também utilizar. Essas cascas, gente, lembrem que os nossos legumes, eles estão muito bem higienizados, né? Então essas cascas, elas são aproveitadas para fazer o fundo, tá? Lembra que eu falei, mas no começo, que a gente ia fazer um fundo que vai dar sabor às preparações, então a gente vai guardando, que depois eu vou fazer, tá? Aqui a gente corta, ó, a pontinha, também vai pro fundo, e aqui também o fundinho, certo? Para fazer o mirepoix, a gente vai cortar, ó, posso cortar em 3 pedaços. 2 a gente guarda e 1 a gente vai cortar, tá? A forma de pegar vai ser sempre a mesma, tá certo? Primeiro o punho apoiado na placa, a mão em forma de garra. Aqui a gente vai deitar e primeiro eu vou tirar um pedacinho, ó, só para dar apoio, certo? Então, deixa ele retinho e você vai ter mais apoio. Esse pedaço perde, professora? Não, vai para o nosso fundo, tá? E aqui, ó, ponta da faca apoiada na placa, mãozinha de garra, os dedinhos sempre dobrados para dentro, ó, virar para cá porque acho que vai ficar melhor, né, de ver? Sempre nesse sentido, tá? Não cá assim, ó, porque aí a faca, tchuf, no seu dedo já era dedo. Então, o dedinho para dentro, tá? E aqui, ó, a gente vai também fazer um cortezinho aqui para facilitar o apoio, tá? Aí, ó, eu vou fazer lâminas finas, menos de meio centímetro, porque lembra que o mirepoix é bem pequenininho, porque depois a gente vai utilizar, vai deixar na preparação. Então, eu vou fazer primeiro as fatias, tá? Feitas as fatias, eu junto, ó, uma em cima da outra. Se você não tiver muita prática, corta de pouquinho, tá? Coloca 2, coloca 3. Tentem colocar também na ordem que a gente cortou, porque isso vai facilitar o apoio. Ó. E mãozinha de garra. E agora a gente vai fazer as fatias. Ó. Sempre no movimento de guilhotina. Junta. E de novo. Bem pequenininho, tá? Lembrem que o dedo de vocês vai ter que passar, ó, entre a faca. Então, por isso que tem que estar sempre nessa forma. Se ficar assim, vai pegar o dedinho e aí um acidentezinho. Então, todo cuidado. E movimento de guilhotina, ó. Não precisa tirar a ponta da faca de cima da placa. Você vai trazendo o fundo da faca para perto do alimento, ó. Tá? E aí você vai cortando. Ficou muito perto, arrasta o alimento para frente e continua a cortar. Ajeita e termina de cortar, tá? Sempre lembrando, dedinho para dentro, punho apoiado na placa, para vocês não precisarem fazer muita força. Não precisa de força, gente. A faca estando amolada, vocês não precisam colocar força, é só o jeito. Ó. Tá? E o meu polegar vai ajudar nesse finalzinho. Então, ele faz, às vezes, também de apoio para que o alimento não fique escorregando da placa. E aqui eu tenho a cenoura
para compor o mirepoix, certo? Eu vou deixar ela aqui no cantinho. E a gente vai cortar agora a cebola. Lembram que eu cortei a outra metade, como é que eu apoiei? Vou relembrar, tá? Aqui, ó, uma cebola, não tira o bulbo, tá? Ela foi só descascada, higienizada. E aí a gente vai, apoia o punho na placa, faz a mãozinha de garra e corta, tá? Então a gente tem mais apoio. E aqui, daquele mesmo jeito, só que, diferente do brunoise, a gente vai fazer aqui menorzinho ainda. Então, eu vou fazer fatias bem mais estreitas, ó, com a ponta da faca. Lembra do dedo dobradinho para dentro, tá certo? Para ninguém ficar sem a pontinha do dedo. Depois você vai deitar a faca e fazer 2 cortes, ó. Um mais embaixo e o outro mais para cima. E aqui do mesmo jeito. Apoia o punho, mãozinha de garra e vem aqui, ó. Movimento de guilhotina para cima e para baixo, bem pequenininho, tá? Eu quero essa cebola menor, o menor possível, para que quando ela vá para o cozimento, ela se desmanche, tá? Então, bem pequenininho. Ah, professora, mas eu posso cortar maior e sair picando a cebola? Não é legal. Lembra que a cebola tem aquele ácido que faz a gente chorar? Então, se você repica demais com a faca, você vai amassar a cebola e vai estar liberando mais esse ácido. Então, consequentemente, você vai chorar mais, certo? Uma outra técnica que a gente utiliza é deixar a cebola gelada. Vai também diminuir a liberação desse ácido e aí você também vai chorar menos, tá? Aqui, ó, a gente continua. Perceberam por que eu não cortei até o final? Porque me ajuda a ter mais firmeza quando eu seguro a cebola. Então, eu consigo cortar do tamanho que eu quero sem que ela se solte todinha, sem que ela se despetale, tá? Então, aqui eu vou continuar, ó, cortando mais um pouquinho com a ponta da faca para depois fazer os cortes e finalizar, ó. Tá? Então, lembrem de que o dedo, tá dando para vocês verem, gente, que o dedo, o meu dedo aqui, ó, ele tá passando, essa parte passa na faca, não é a ponta do dedo, ó. É muito importante que vocês tenham esse cuidado, tá? Para vocês não se cortarem e para vocês conseguirem o tamanho certinho que vocês desejam. Ó, e aqui ele já tá todo cortadinho, ó. Esse aqui ficou um pouquinho mais, ó. Tá? Então, vejam que mesmo a gente eu tendo o cuidado, né, de cortar bem pequenininho, alguns pedaços eles ficam um pouquinho maiores, não ficam tão quadradinhos, por conta da característica da cebola, tá? Que ela é curva, né? Ela não é tão retinha quanto a cenoura. O fundinho vai para o fundo, tá? Esses 2 legumes, a cenoura e a cebola, mais o alho poró, vão compor o mirepoix, claro, clássico da gastronomia francesa. Na nossa gastronomia regional alagoana, o que é que a gente vai acrescentar aqui? Alho. Então aqui, ó, eu corto só a pontinha e dou uma leve amassada. Isso já facilita, ó, a casca já sai rapidinho, eu não preciso ficar brigando com o alho que a casca não saiu. E vou fazer, como ele já tá amassadinho, ó, eu só vou continuar, ó. Cortar bem pequenininho, ó. E aí sim, no alho, eu posso fazer aquele movimento de repicar, ó. E vou fazer esse movimento com a faca, para frente e para trás, vou juntando, tá? Aqui eu tô fazendo pouquinho, porque a gente vai fazer uma porção pequena, né, no preparo, mas aí vocês, dependendo da quantidade, né, quanto mais, melhor. Fazer com 1 quilo, fazer com meio quilo,
põe aqui 6, 8 dentes de alho e vai fazendo isso, ó. Quanto mais repicado ele ficar, melhor. Mas também fica a critério de vocês. Se vocês quiserem deixar os pedacinhos maiores, porque acha que vai ficar mais saboroso, ou porque prefere, ou porque a pressa, não dá. Ah, professora, mas aqui é muito corrido, não dá para eu fazer tão picadinho. Não tem problema, tá? Vai ser cozido e ele vai desmanchar. Aí aqui, ó, o alho. Aí temos também o pimentão. Aí lembra que eu falei para vocês no começo da aula que o pimentão é melhor a gente cortar com a serrinha. Então a gente vai utilizar ela, tá? Primeiro eu corto aqui, ó, a cabecinha dele. Isso também vai para o fundo. Corto aqui, ó, aqui. Corta aqui. E aí, ó, facilita tanto tirar a semente. Vejam que não melou minha placa, tá? Às vezes a gente vai descascar o pimentão, vai cortar e solta essa semente todinha, né? Faz a maior bagunça. Então, fazendo dessa forma, já também ajuda nisso. E aqui, ó, eu vou fazer as tirinhas. Lembrando, mais uma vez, punho na placa, dedinho dobrado pra dentro, desculpe. E, ó, faz as tirinhas, tá certo? Se você quiser uma tirinha maior, um quadradinho maior, você vai fazer a tirinha mais larga, tá? Fica a critério da cozinheira, tá? Eu prefiro eles mais fininhas porque depois some da preparação. Então ela vai dissolver no cozimento e não fica tão aparente, né? Então isso dá uma comida mais bonita, tá? Para algumas preparações. Então aqui, ó, gente, como é uma faquinha de serra, a gente precisa levantar um pouquinho, tá? Para ela não grudar no alimento e a gente faz esse movimento. Sempre o punhozinho apoiado na placa e o dedinho dobrado para dentro, ó. E aí, aqui eu tenho o mirepoix brasileiro. Pimentão, alho, cebola, a cenoura. A cenoura ela é opcional, né? Tem gente que não gosta de usar ela como um fundo aromático, tá? Eu gosto, eu acho que agrega cor, agrega sabor e também a parte nutricional, né? Então a gente vai ter mais nutrientes nessa preparação. Tem também o tomate, que é muito usado como tempero, né? Principalmente no Nordeste, aqui em Alagoas a gente usa bastante. Eu não recomendo o uso do tomate como tempero, tá? Principalmente para vocês que fazem comida em grande quantidade. Acredito que até vocês já tenham também esse conhecimento. O que é que acontece quando a gente coloca o tomate na preparação? A gente deixa a preparação mais frágil para azedar, para estragar, tá? Porque o tomate ele tem muita água, ele é na verdade uma fruta, né? Ele é da família das frutas, que a gente criou o hábito de utilizar como legume, tá? Mas ele tem muita água na sua composição e ele facilita bastante que as comidas estraguem, diminui o tempo de conservação dos alimentos. Então, não é interessante que ele seja utilizado em produções grandes, tá? Eu vou colocar aqui porque a gente vai fazer uma produção pequena e também vamos utilizar o tomate para fazer molho de tomate. Tá? A gente vai fazer um molho de tomate rústico. Então eu vou ensinar como é que a gente vai cortar ele, ok? Vamos agora cortar o coentro e a cebolinha para finalizar o nosso mirepoix, tá? Então aqui a gente tem a cebolinha. A gente vai cortar ela pequenininha também. Aí eu já vou utilizar a minha faca grande. E aqui, ó, movimento de guilhotina. Ó, e vai cortando.
Vocês perceberam que eu deixei a parte branca da cebolinha, aqui ó, no corte. Algumas pessoas tiram essa parte quando vão lavar a cebolinha, tá? E o coentro também. Mas o sabor e os nutrientes também estão presentes no talo. E é um desperdício a gente não utilizar, tá? Então, quando eu vou higienizar, eu tiro só realmente o pedacinho da raiz, ó, deixo ele bem compridinho e deixo essa parte branca, tá? Então, eu utilizo ele por completo. Da mesma forma, a cebolinha, ó. Tem gente que corta esse pedaço todinho e despreza e só usa as folhas. Tá desperdiçando alimento, gente. Então, vamos criar o hábito de aproveitar o alimento na sua totalidade, tá? E aqui, continua a cortar. Vejam que eu não tô colocando força, certo? Lembrando, mais uma vez, vocês vão me ver repetindo algumas coisas porque são muito importantes, tá? Então a faca tá bem afiadinha. Estão vendo que tá ficando bem cortadinho, ó. Às vezes a gente vai cortar uma cebolinha ou um coentro e a parte de baixo fica só marcada, como se ela só amassasse. É porque a minha faca não tá bem amolada, tá? Então, muito cuidado. Faca amolada não corta dedo, ela corta a comida. Faca cega é que vai cortar o dedo. Corta até o final. Não sei se vocês perceberam também, mas eu tô usando essa parte daqui da faca para o corte, tá? A ponta da faca ela serve sempre como um apoio ou para cortar coisas menores. Mas quando eu quero cortar uma quantidade grande, quando eu quero agilidade, eu uso essa parte aqui da faca, tá? Ela vai ter mais peso porque está próximo do punho e também vai estar bem afiada, então facilita. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui nesse pratinho, tá? Pra ficar bonitinho. Então, a gente tem a cenoura. A cebola. Lembrando que isso aqui a gente tá fazendo o mirepoix, que é a base, né, do nosso tempero. E tá sendo cortado assim pequenininho, porque ele vai ficar na preparação. Então, quando corta assim pequenininho, ele desmancha e forma um caldo mais grossinho. Cebolinha. O pimentão. Deixar o espaçozinho ali do coentro, que a gente também vai colocar. Lembrem sempre, gente, da quantidade, tá? De dosar a quantidade. Lembrem que vocês cozinham para crianças, que não têm um paladar tão apurado para sabores fortes, tá? Eles têm muita sensibilidade na língua. Então, quando uma comida às vezes está muito temperada, está com excesso de tempero, eles vão reclamar, eles não vão querer comer, né? Então, muito cuidado, tá? E eu vou só higienizar minha placa. Muito cuidado, né, nessa parte de higienização. Por que que eu estou usando esse paninho? Porque a gente está numa aula que está sendo filmada, né? Está sendo gravada. Só estou eu aqui com uma equipe bem reduzida. E a gente está demonstrando, tá? No dia a dia é interessante que vocês tenham também cuidado com isso. Pode usar o paninho? Pode, mas que ele seja específico para isso, que tenham o cuidado de estar sempre lavando e no final do dia ele tem que ser descartado. A gente vai cortar o coentro. Junta. No caso dos fundos, a gente só tem que ter um cuidado com esses aromáticos de sabor mais forte, tá? Então, coentro, cebolinha,
manjericão, alecrim, eles vão dar muito aroma e muito sabor. Então, pode usar, mas usa menos, tá? Não usa uma quantidade muito grande. Aqui, ó. Vou tirar esse pedacinho que também estava amassado. E vamos do mesmo jeito, ó. Punho na placa, dedinho para dentro e movimento de guilhotina. E vai. Sem força, sem muita pressa, tá? A agilidade vocês vão adquirindo com o treino. Então, é muito importante que vocês treinem, que vocês, ou aí no trabalho de vocês, ou em casa, faz o teste, tá? E depois me conta, a gente vai se falar aí, depois eu quero saber como é que foi, o que é que gostaram, o que é que não gostaram. Ó. E aí, já tá cortadinho. A gente vai colocar aqui. Certo? Então, esse é o nosso mirepoix branco. Aqui a gente tem o sachê de pis, o buquê garni e o nosso mirepoix branco. Vamos fazer o corte chiffonade, tá? Aqui a gente tem folhas. Esse corte, ele é utilizado geralmente em folhas, tá? Então, a gente vai fazer com a couve, né? Algumas pessoas conhecem como couve manteiga, mas você pode fazer também com repolho, com... O que mais? Me lembrem aí outras folhas. Salsão, a salsa, tá? Só que essas são as melhores, a couve e o repolho, porque eles têm uma superfície maior, né? Então vai ficar melhor o corte. A gente vai tirar primeiro o talo, ó, eu posso tirar tanto com a faca, não preciso cortar até o final, tá? E esse talinho vai para o nosso fundo. Também posso tirar com a mão, ó. Posso só puxar aqui, ó, que ele sai, tá? Eu, Sandra, na minha casa, eu não tiro esse talinho, certo? Por que que eu não tiro? Porque eu gosto da crocância. Mas na preparação clássica, na técnica clássica, a gente tira, tá certo? Então aqui eu vou tirar. Aí aqui, ó, esses pedacinhos que caíram, a gente põe aqui dentro. Então eu vou colocar, ó, uma folhinha em cima da outra. Não tem problema a folhinha tá furada, tá, gente? Ela foi higienizada, foi colocada no hipoclorito. Então, assim, é um defeito, vamos dizer, do vegetal, mas que não vai interferir nem na qualidade dos nutrientes, nem no sabor, tá? E, pelo contrário, isso aqui mostra que a planta estava saudável porque um bichinho queria se alimentar dela. Então, a possibilidade de ter menos agrotóxicos aqui é maior, tá? Então, a gente não desperdiça. Aí aqui, ó, a gente vai enrolar, apertando bem, tá? Deixa bem firme. Ó. Não se preocupem com esses pedacinhos que estão dentro, que eles depois eles ficam dentro, ó. Vai fazer um rolinho. E do mesmo jeito aqui, ó, o punho apoiadinho. Aí, no caso, o punho vai ficar em cima da folha, tá? Porque ela é comprida. À medida que a gente for andando aqui, a gente vem pra cima da placa. Mas põe em cima da folha, o dedinho dobrado pra dentro, ponta da faca apoiada na placa. Esse primeiro pedaço a gente vai desperdiçar, no sentido de que a gente não vai usar para essa preparação, mas vai pro nosso fundo. E aqui, ó, eu vou fazer o mesmo movimento de guilhotina, tá? O que é que eu tenho que ter cuidado aqui? Para esse corte, quanto mais fino eu conseguir cortar, melhor, tá? Esse é o corte chamado chiffonade, o nome francês dele, tá? Nada mais é do que pequenas tiras, ó. Então, e aqui, ó, ele vai ficar bem fininho, tá? Uma preparação clássica que a gente faz com esse corte é o acompanhamento da feijoada, né? Vai saltear isso aqui no alho,
e usa para acompanhar a feijoada. Aqui na nossa aula a gente vai fazer uma farofinha, tá? Então vamos continuar cortando aqui, ó. Tá? O que é que vai dar o tamanho das minhas tirinhas? O meu dedo que está apoiado na faca, tá? Então, lembrem-se sempre, dedinho dobrado para dentro e essa parte aqui do dedo vai estar sempre passando na lâmina da faca, que é o que vai fazer com que eu tenha domínio do tamanho do corte. Ó. E aí, vou puxando a mão para trás e vai cortando. Faca amolada, tá? Lembrem-se, faca amolada não corta dedo, faca amolada corta comida. E faca cega corta o dedinho e não corta a comida. É uma das funções do cozinheiro cuidar dos seus equipamentos de trabalho. Então, quando ele chega no ambiente, ele vai verificar tudo que ele vai usar. Se a faca precisa ser amolada, que geralmente precisa, tá? Todos os dias, uma das primeiras coisas que a gente faz na cozinha é amolar a faca. E aqui, ó, então eu tenho o chifonado, tá? São tirinhas bem fininhas, ó. Certo? O bastonê, como o nome já aparece, né, é um bastão, tá? A gente faz muito ele na batata, mas também pode fazer na cenoura. Então a gente vai pegar a batata, do mesmo jeito que a gente descascou a cenoura, ó. Se não tiver o descascador, não tem problema, usa a faquinha. Uma dica aqui que vocês podem fazer com essa casca, além de colocar no caldo, é fritar e dar um petiscozinho bem legal, tá? Quando tem um volume grande de batatas numa produção, fica um petiscozinho aí de lanche para a criançada. Então, vai. Essas daqui a gente vai usar no nosso fundo, tá? Aí aqui, ó, para cortar, também vou apoiar o punho, segurar com a garra, vou fazer um cortezinho, tá? Para poder ter apoio na batata. Tenham muito cuidado quando forem cortar a batata, pessoal, porque ela escorrega, tá? Como ela tem muito amido, então se você não apoiar bem a mão, não tiver cuidado, ela vai escapulir quando você estiver cortando e você pode se machucar, certo? Então segura bem, por isso que é importante também esse corte que a gente faz, tá? Tanto na cenoura como na batata. Qualquer legume que ele não tiver uma base de apoio grande, né, que fique retinho na placa, é legal você fazer esse corte, tá? Vai facilitar para você segurar. E aqui a gente vai nivelar, tá, essa batata, para a gente poder ter o corte bem retinho, tá? Aí vocês vão dizer, mas professora, tem muito desperdício, ó quanto pedacinho, né, ó, tá ficando dessa batata. Isso não vai ser jogado fora, tá? A gente pode fazer um purê, pode ir para fazer o fundo, para depois usar esse fundo em outras preparações. A gente pode cortar pequenininho e fazer uma maionese, tá? Então, enfim, tem infinitas possibilidades, menos desperdiçar. É só realmente pela estética do corte, tá? Aqui, ó. Então eu vou ter um retângulo, né? Vejam que eu também não deixei ele tão certinho para já também não ter tanto desperdício, tá? Desse retângulo aqui, a gente pode fazer, na verdade, 3 cortes, tá? O que vai importar pra gente agora é o bastonê, que é um corte mais largo. Mas a gente também pode fazer o julienne e o fritz, que é o de batata frita, tá? Então, para fazer o bastonê, eu vou cortar, ó, tiras de mais ou menos 1 centímetro, tá? Aqui, ó.
depois eu deito, apoio e vou fazer 3 cortes novamente. Ó, então eu tenho aqui o bastonê, que é um bastão, tá? Presta para fritar, não é muito legal, né? Porque tá muito grosso. Então, se eu quiser fazer o batata frita, eu vou cortar ele. Se eu cortei aqui em 3, eu corto em 4, tá? E aí eu tenho o corte da batata frita. Esse aqui a gente vai fazer ele gratinado. É legal também vocês terem um recipiente com água para colocar a batata, tá? Principalmente porque ela solta muito amido e escurece com facilidade. Então, sempre um recipientezinho com água. Gente, vamos fazer agora a desossa, tá? A gente vai usar frango hoje, certo? A gente tem aqui sobrecoxa, tá? A desossa, ela é a retirada da parte que a gente não vai comer, dos ossos, né? É muito usado quando a gente quer facilitar para o cliente, quando a gente quer uma apresentação melhor, certo? Então a gente pode retirar esse osso e vai usar o osso na preparação do fundo, certo? Lembrando que o fundo, ele é um pré-preparo feito para saborizar melhor os alimentos. Então, eu vou preparar um caldo, vou colocar água, vou colocar as cascas, lembra que a gente estava guardando os ossos e vou fazer esse fundo. E aí eu guardo e depois eu utilizo para fazer um risoto, para cozinhar o próprio feijão, eu posso usar para fazer um arroz, para fazer os molhos, tá? Então os fundos, eles são muito utilizados na cozinha. Deixa eu ver aqui, uma que tá meio geladinha. Então, gente, ó, vocês vão pegar, né, a peça, a sobrecoxa, a gente já tirou o couro, vão virar ela na parte de baixo e vão cortar no sentido do osso, ó, no comprimento aqui da carne. Ó, corta até sentir que bateu no osso. Quando você sentir que tá durinho, aí você para. Aí vem com o dedo e vai terminar de afastar a carne. Ó. Abre um pouco, pega novamente a faca e vai cortando, tá? Por que que a gente vai alternar o dedo com a ponta da faca? Para ir soltando toda a carne. Às vezes a faca pega um pedacinho de carne e aí a gente tem um desperdício. E o dedo a gente consegue sentir todo o osso. Ó, aqui tá todo já aparecendo. Aí eu vou continuar cortando primeiro essa parte de cima, ao redorzinho do osso, até soltar. Ó. Quando eu ver que soltou aqui do osso, aí eu vou raspar com essa parte da faca, tá? Porque ela é mais grossa. Se eu raspar com essa parte, eu vou espedaçar muito a carne, ela vai cortar. Eu não quero que ela corte, eu só quero que ela solte do osso. E aí, ó, raspa. Vai raspando até chegar embaixo. Ó, quando chegar na junção, viu que aqui já pulou o ossinho? Aí eu vou parar de raspar e vou cortar com a faca ao redor para soltar o resto do osso, tá? Eu não quero fazer um buraco nessa carne, eu quero que ela fique inteirinha. Então eu vou com cuidado, devagar e também com os dedos sentindo até soltar todo o osso. Quando eu sentir que tem um pouquinho de carne, aí eu vou com a faca. Aqui, ó. Já tem um pedacinho de osso. E a gente vai cortar.
Aqui ficou um pedacinho da cartilagem. A carne tá meio geladinha, mas devagarinho a gente vai, ó. Vai soltando. Cuidado com o dedo, tá? Pra não cortar o dedo em vez de cortar a carne. Ao redor de todo o osso. Aí aqui eu tenho o osso e aqui eu tenho a sobrecoxa. Vou retirar a gordura. E vou retirar o outro lado. Certo? E aqui a gente depois vai temperar e limpar. Olha, ficou aqui, dá uma verificada, né? Ficou um pedacinho de cartilagem. Tenham cuidado nessa etapa para não ficar nenhum pedacinho de osso, para não causar nenhum acidente com as crianças, tá? Ou com quem for consumir. Ó, então aqui mais uma. Gente, para limpar o frango, depois que a gente tirou o osso, né? Você vai colocar água, vai pegar vinagre, põe um pouquinho, não precisa muito, ó. É só para ajudar a tirar esse cheirinho que tem no frango. Dá uma mexidinha. Escorre a água, aperta bem, ó. O frango, ele absorve muita água. E aí a gente vai lavar em água corrente, tá? Por que que a gente faz isso? Para tirar esse cheirinho que o frango tem de desagradável, né? Então, dá uma lavadinha, tá? Com vinagre. Passa embaixo da água corrente e vai também retirando o que ficou ainda de gordura. Espreme. E aí a gente pode já temperar. Encerramos aqui a aula de cortes. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês pratiquem, tá? Porque só a prática leva à perfeição em qualquer coisa que a gente faça, né? E os cortes dentro da cozinha profissional também, a gente precisa praticar. Então, pratiquem e qualquer dúvida eu estou à disposição.